água aqui, levava aqui e olhava, isso não estava inimigo ali. Deus disse: separa para o lado isso aqui. E agora o que é para fazer assim? Libera os 9.700. Pode mandar isso para casa. Com 300 eu vou livrar Israel. E aí nós sabemos, né, bem a história. Né? Eles livraram Israel dos midianitas com 300 homens, porque não precisaram nem lutar. Então esse é o nosso Deus, né? Que Ele tem sempre estado ao nosso lado, mas nós precisamos o quê? Confiar em Deus. Deixar de lado o nosso arrazoamento, a nossa razão, a nossa sabedoria humana e se colocar na mão de Deus. E confiar. E aí nós vamos chegar lá. Com a fé de Jesus Cristo, a fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé que um dia foi dada a Paulo, e ele fez bom uso. Essa fé que um dia foi dada a Pedro, ele fez meu uso. Essa fé que um dia foi dada a Antipas, como a Bíblia diz, nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Creio que foi nas Eras Negras que viveu Antipas. Só vê o relato de Antipas em uma partezinha do Apocalipse, não se fala mais, mas ele é bem lembrado lá no céu. Nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Então, eles fizeram bom proveito dessa fé e chegaram lá. E o que tem nos mantido até aqui, nos manterá, e o que tem mantido essa igreja e manterá é a fé de Jesus Cristo. Quando se dependesse do diabo, ele já tinha arrebentado com tudo. É o que ele queria fazer e é o que ele quer fazer, arrebentar com tudo. Mas não dê o gosto para o diabo, não. Sabe, eu tenho ao meu favor, ao meu lado, o Senhor Jesus Cristo, e Ele tem mantido até aqui. Amém. Por isso, Davi disse, no seu salmo, se não me falha a memória, 124, ele diz: ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. E disse mais: o laço quebrou e nós escapamos, porque o nosso socorro está em o nome do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Amém. Um dia Davi tomou posse dessa fé do Senhor Jesus Cristo e fez bom uso. Teve dificuldade, teve falhas, pagou por aquilo, né? Abraão, da mesma forma, e foram até o final. Por isso, quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos que não há diferença. Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porque para nós hoje é fácil. Você olhar a história dos irmãos do passado, nós vamos ver início, meio e fim. Nós vamos ver eles lá. Mas eles passaram por esse momento que nós estamos passando. E se houvesse um amanhã e fosse escrita a nossa história, seria fácil também para quem fosse analisar. Início, meio e fim. A pessoa, por exemplo, aceitou o Evangelho com tantos anos, depois casou, depois teve os filhos, depois fez isso, depois fez aquilo, depois manteve sua fé firme no Evangelho e partiu segurando a fé. Não é assim? Mas eles passaram por esse momento que
nós estamos passando, e muitas vezes, a maioria, muitas vezes mais puxado, porque era para ficar exemplo para nós. A gente às vezes pensa que nós temos muita luta, muito que renunciar, né? E quando a gente renuncia a algo errado, a gente fica contente, né? Que bom. Mas você imagine, vamos se colocar no lugar de Moisés. Ele nasceu, ele era hebreu, no período em que havia uma ordem que os filhos hebreus deviam ser lançados no rio. Mas sua mãe creu, a Bíblia diz, pela fé. Pela fé Moisés, né, foi escondido 3 meses, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então, pela fé, eles fizeram tudo o que puderam para manter o menino em vida. E pela fé, eles fizeram o cestinho e colocaram no rio. E a fé, como nós sabemos, acionou Deus. E através da fé, Deus jogou um punhado de areia no olho de Satanás, que ele já não viu mais, não pôde mais identificar quem era o libertador, e ele pega o libertador e cria, leva para o palácio, dá estudo, paga salário para a mãe de Moisés, Joquebede, né? E ali vai, se cria com uma boa babá, que era a própria mãe, recebendo salário. E com uma mãe egípcia toda bem arrumada, com mulheres para fazer o cabelo, para fazer limpeza de pele e para paparicar Moisés, né? Porque Deus colocou o amor de mãe na filha de Faraó. Quando chega aos seus 40 anos, na hora de decidir, seria o próximo Faraó, diz: não, eu não sou filho da filha de Faraó, coisa nenhuma. A Bíblia diz que pela fé Moisés preferiu o vitupério de Cristo, porque ele tinha em vista a recompensa. Vitupério é vergonha. Ele deixou os prazeres, deixou o poder, deixou o pecado, para poder ter essa esperança. E ele não sabia, quando ele toma essa decisão, ele não sabia que grande homem ele seria. Como Deus o recompensou, Deus o dotou de poder, Deus fez dele um grande homem, a ponto que quando nós sabemos, quando ele, por causa que o povo fez ele se irritar, ficar nervoso, ele feriu a rocha, e era para ele falar a rocha, vocês sabem, né? E ele feriu. Deus disse: você não vai entrar na terra, Moisés. Você não vai. E ele argumenta com Deus, e ele diz: não, Moisés, não me fala mais sobre isso. Sobe no monte. Olha a terra, daí lá vou te levar. Moisés, como um cordeirinho, né, subiu o monte, olhou a terra e morreu ali. Mas, como o Brano nos explica, ele morreu como Lázaro. Ele morreu e foi ressuscitado, subiu vivo. E o diabo, por certo, acompanhando tudo, né? Moisés subindo, pensando: você me deu dor de cabeça, você fez estrago nas minhas fileiras, para levar esse povo para a terra prometida, mas você não vai entrar, e você vai morrer, e eu vou ter o gosto de ver teu corpo em decomposição, eu vou ter gosto de saber que você não me incomoda mais. Mas de repente Moisés dá aquela estremecida e morre e desaparece. E aí o diabo é tão astuto que ele vai contender com o arcanjo Miguel, a Bíblia diz, acerca do corpo de Moisés. Quer dizer, onde que está? Eu tenho direito. Cadê Moisés?
Miguel deixou ele falando sozinho. Então a Bíblia diz que ele não usou de juízo contra Satanás, somente disse: Deus te repreenda. Mas ele morre, né, e ele ressuscita e sobe vivo. Tão vivo que ele desce com Elias, que foi arrebatado vivo, né? No Monte da Transfiguração, encontrar com Jesus. E é tão bom o lugar que eles estão, que quando eles desce uma atmosfera tão gostosa que Pedro, Tiago e João dizem: Senhor, bom é ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tabernáculos, 3 casas. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Mas você veja a atmosfera, né? Tão ilustre se tornou Moisés a ponto de descer conversar com o Criador. Por isso nós sabemos que eles irão, são as 2 oliveiras de Apocalipse, que irão voltar para os 144.000 judeus, quando a noiva for arrebatada, né? Eles vão voltar para o povo deles e serão mortos. E ficarão 3 dias os seus corpos na praça, depois eles estarão e vão subir, né? Porque há uma lei, né? Como diz a Bíblia: e o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus como deu. E todos, por causa do pecado, morrerão, exceto a noiva de Cristo, que será arrebatada com vida. Mas aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro. E Enoque nós sabemos que é o tipo da noiva, que não morreu e não vai morrer. Então, irmãos, que Deus nos ajude a tomar esses exemplos. Como eles batalharam pela fé que uma vez foi dada a eles, nós vamos batalhar. Já com 80 anos, Moisés já estávamos assim, como é que diz um ditado nosso, dependurando a chuteira, né? Aí Deus parece que Moisés desce lá no Egito libertar o meu povo. Ele tinha milhões de razões para não querer ir, porque com 40 anos ele tentou libertar e teve que fugir, lembrando. Ele disse: não, Senhor, manda quem o Senhor tem que mandar, eu não. Mas Deus disse: não, é você que vai. E numa certa altura, o anjo se pôs na frente dele e iria matá-lo. E então ele circuncida seus 2 filhos e então desce. E com mão forte conduziu aquele povo. E a intimidade dele era tão grande, ele estava concluindo, mas deixa eu só complementar mais isso. Ele se tornou, teve uma intimidade tão grande com Deus, a ponto de aconselhar Deus, se lembra? Né? Mas aí, por que aconselhar? Porque era Cristo nele. O ministério de Cristo em Moisés. Mas a ponto de ele dizer: Senhor, eu quero te ver. E Deus não tinha se manifestado ainda, se manifestaria mais tarde em Jesus Cristo. Mas ele disse: Senhor, eu quero te ver. Deus disse: não, nunca ninguém me viu, nem me viu, Moisés. Quer botar a mão na alta tensão? Não tem como. Mas aí Deus disse: Moisés, faz o seguinte, então, você quer me ver? Então você fica atrás da pedra aqui. Quando eu passar, eu vou colocar a mão na frente do teu rosto. Porque senão não tem condição de você me ver. E então você me verá pelas costas. Que coisa, né? Deus se sujeitando, e o que nos chama a atenção é a intimidade dele com Deus. Então fica aqui, atrás da pedra, e quando eu passar, eu ponho, está entendendo? Eu estou aqui, que está a pedra, que vem Deus. E então ele põe a mão na minha face aqui. Quando ele passou, tirou a mão, Moisés viu ele pelas costas. Esse é o nosso Deus. Amém. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E possamos, como disse Judas, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Há momentos de dificuldade, momentos que o diabo se levanta, momentos de desânimo, mas nós
continuamos firmes, como disse o Brando, Deus me mandou vir aqui. E maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém. Amém? Graças a Deus. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Temos aqui, peço oração para minha mãe que esteve no aniversário ontem na Simone. Que bom. Vamos orar, agradecer a Deus pelo aniversário da nossa Anjo. E depois vamos despedir o culto.